Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Paposofia, nessa sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Nós estamos voltando aí depois de 2 semanas de férias, digamos assim. Na verdade, não estávamos de férias, estávamos trabalhando muito, estávamos trabalhando bastante aí, justamente para trazer novidades para vocês, para também podermos trazer um convidado bastante especial, que inclusive foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato para poder participar das nossas entrevistas, né, aqui no canal. Então é muito bom ter a sua participação. Nossa última live, né, o nosso último encontro foi naquela quinta-feira que antecedia o Dia dos Namorados, né, foi o nosso papo cultural. Então foi uma coisa bastante bacana que deixou saudade, muita gente me perguntando, cadê as lives? Cadê as lives? Pois bem, estamos aqui, certo? E hoje estamos com o nosso quadro, né? O papo de hoje. E o nosso papo de hoje, ele tem como foco, né? Nós trazemos aí para o foco temático de hoje a Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia, esse livro milenar que traz muitas vezes muita polêmica, traz muita incompreensão da parte de alguns, outros se consideram como detentores de todo e qualquer esclarecimento que se precise em relação à Bíblia, vários autores, muitos anos para que a Bíblia pudesse ser produzida, e um dos livros aí que, sem dúvida nenhuma, em algum momento você parou, pegou, pelo menos olhou, tirou a poeira, enfim. Talvez você, como eu, você tenha várias dúvidas sobre a Bíblia, você tenha vários questionamentos, e nada melhor do que um teólogo, uma pessoa formada na área específica, ali que estudou, utilizando as principais ferramentas que a teologia nos oferece para podermos entender um pouco mais da própria Bíblia. Então, eu queria que você aproveitasse esse momento, aproveitasse o nosso chat. Já estou vendo que já tem pessoas aqui mandando aqui o seu alô, o seu salve, enfim. Independentemente de qual seja a sua religião, independentemente de qual igreja cristã você siga, você congregue, independentemente da sua cosmovisão, isso é um momento importante, é uma conversa interessante, justamente porque vai tratar de um livro que é uma fonte histórica, é um livro que traz um conhecimento cultural bastante relevante no que diz respeito às civilizações, aos povos, às nações e aos personagens que envolve, né, esse livro tão cheio de mistérios, tão cheio de histórias empolgantes, algumas histórias bastante tristes, outras muito comoventes, e sem dúvida nenhuma a figura central de todo esse livro, de toda essa obra literária, é a figura na qual divide o nosso calendário ocidental, né? O próprio Cristo. E hoje nós vamos justamente falar sobre tudo. Então, mande sua pergunta, mande o seu comentário, que nós vamos ter a satisfação de podermos participar desse momento de muito crescimento intelectual, espiritual, né? Um conhecimento que vai trazer para você, sem dúvida nenhuma, informações relevantes. Eu gostaria aqui de convidar já o nosso amigo e participante, o eu o chamo de pastor, né? Porque assim o considero, pastor Ezequiel Gomes. É uma satisfação muito grande, pastor, estar aqui com você, ter você aqui no nosso canal. E eu já deixo o meu boa noite e deixo aberto para você fazer suas considerações iniciais. Boa noite, Valderedo. Para mim é que é um enorme privilégio estar aqui no seu canal. Eu acho seu trabalho super profissional. Você é um cara super dedicado a algumas coisas assim, a respeito das quais eu gosto muito, da área política contemporânea, da filosofia, do direito. Acho tudo isso muito, muito legal. A gente precisa realmente ter no nosso leque de interesses todas essas questões presentes.
E é muito legal também saber que também existe o interesse num lado muito vasto, muito amplo, que tem a ver também um pouco com política, com história, mas que também entra no âmbito da religião, que tem que ver não só com um livro, mas com uma biblioteca, né? A Bíblia, ela é uma biblioteca que foi condensada em forma de um livro a partir de determinado momento da história, e a história desse livro e o conteúdo desse livro, de fato, representam aí o maior best-seller da história do mundo conhecido, né? Então, a Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro mais debatido, é o livro mais relevante da cultura ocidental, sem sombra de dúvida, ainda que tenha nascido no Oriente, e ainda que também isso não queira dizer que todo mundo no Ocidente crê e segue a Bíblia, né? Existem milhares de questões interessantes a esse respeito. A Bíblia, ela é estudada em contextos não religiosos também. Isso também é interessante, como literatura, como conhecimento geral, e também para escrutinar um pouco as suas afirmações a respeito de Deus, ou de Cristo, ou de personagens históricos. E acho que a gente vai ter um ótimo bate-papo essa noite. Muito bem, muito bem. Muito bom, pastor, muito bom. Essa sua primeira abordagem, ela já elucida muito do que vem essa noite, né? Eu gostaria de ler aqui um pouco, né? Um pouco, bem pouco mesmo aqui, do vasto currículo do pastor e da sua grande contribuição, né? Dentro do campo acadêmico. O pastor Ezequiel Gomes, ele é graduado, né? Ele é formado, ele tem um bacharelado em teologia pelo Instituto, que seria a Faculdade Adventista de Teologia, tem mestrado pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, e tem até esse exato dia, porque já sei que já tem algumas outras obras-primas aí sendo preparadas, né? Ele é autor de 6 livros. Nós temos aqui A Perfeição Cristã nos Escritos de Paulo, a difícil doutrina do não amor de Deus, Deus não deseja que todos sejam salvos, né? Um questionamento aí. A quarta obra que eu tenho aqui é Quem é Deus? Em busca da identidade divina, em Daniel e Apocalipse, né? 2 livros para lá de polêmicos. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje também. O quinto livro que eu tenho aqui, Pecado e Perfeição, análise das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a sexta e última obra, ufa, espero um dia ter tudo isso também no meu currículo, A Imortalidade da Alma e o Castigo Eterno, um breve comentário exegético de 2 Pedro. Pastor, esse último aqui, ele saiu do forno agora, né? Sim, verdade. Tá quentinho. Eu fiz o lançamento desse livro aí, foi exatamente na sexta-feira passada, faz exatamente uma semana. É um livro digital, então, inclusive, a gente pode disponibilizar para os leitores de uma forma livre, né? A gente fez um modelo de financiamento coletivo, onde pessoas que tinham interesse na obra, por exemplo, em comprar o livro, e também não se importavam em, ao comprar, bancar assim para os outros, né? Então eu estabeleci um valor que eu achava que poderia ser adequado para escrever o livro, que foi R$ 500 para mim, R$ 500 para um amigo que me ajudou, e tirando capa, diagramação, edição, essas coisas todas. E aí, quando a gente atingiu o valor, a gente escreveu o livro e publicamos semana passada. Foi uma experiência muito legal. E por isso o livro está de graça para todo mundo. Acho que esse é um modelo interessante para os leitores pensarem, né? Para financiarem aí as pessoas que eles gostam, a escrever e tudo mais. Então, na área de teologia, esses são os meus livros. Mas eu não te contei que eu também tenho livro em outra área, hein? Eu escrevi um livro com um amigo sobre blockchain e Bitcoin, né? Junto com um amigo americano que se chama Sean Morgan, e aí eu escrevi com ele um guia introdutório para o universo do Bitcoin, mas eu não coloquei aí, coloquei para você só os livros a respeito da área de teologia. Muito bem, olha aí, o pastor também tem uma visão empreendedora, né? Nesse aspecto também. Já conversamos um pouco ali nos bastidores em relação a isso.
Pastor, antes de nós entrarmos nas questões bíblicas, assim, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho, porque geralmente quando a gente fala de alguém que é pastor, de alguém que atuou na obra, hoje o pastor não atua mais, né, como sendo um oficial da igreja, mas ainda tem com certeza ali, porque eu entendo que o ministério pastoral, ele vai além mesmo de um título até, né, ou de um título de teologia, de um mestrado, de até mesmo um doutorado, enfim. Eu sempre digo isso para meus alunos na filosofia. Eu digo, olha, os grandes filósofos, muitos deles não fizeram filosofia, né? O pai da filosofia ocidental nunca entrou numa escola de filosofia, que foi Sócrates. Mas eu queria que o pastor falasse, assim, brevemente, um relato, é, quem é pastor tem que ser alguém que nasceu na igreja, que os pais são pastores, que há uma vocação ali, um puxado, um arrastado da família. Como é? Porque eu já adianto que eu moro aqui no sertão da Paraíba, na cidade de Patos, né? Mas o pastor Ezequiel está residindo em São Paulo, não é isso? Reside em São Paulo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, infelizmente, esperamos um dia que isso aconteça, mas eu sou um admirador nato do seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que começou tudo isso. Bom, essa é uma história bastante grande, Valderedo, mas eu vou tentar resumir para você e dando um pouco de uma perspectiva da experiência de outras pessoas também, além de mim mesmo, tá? Eu não nasci num lar assim religioso, muito pelo contrário. No contexto da minha casa, assim, sempre houve uma coisa do tipo assim, Deus abençoe, vai com Deus, mas essa era a maior instrução religiosa que havia lá no ambiente, e em geral a gente tinha uma vida bastante secularizada, em rotina de estudo, trabalho, desde criança, enfim, na vida, né? Acontece que quando eu tive, por volta aí dos meus 11, 12 anos, eu criei no meu coração uma convicção que para mim era certeza absoluta. Deus não existe. Essa era a minha percepção, e então eu vivi muitos anos da minha vida como um ateu. Eu não era um ateu intelectual, até porque eu era bastante jovem, mas inclusive naquela época eu já gostava muito de literatura, né? O primeiro livro de capa a capa do Shakespeare que eu li, eu tinha 12 anos de idade, entendeu? Então eu já tinha um pouco dessa cultura literária, um pouco por causa da minha casa mesmo. Né? Minha casa era uma casa onde os livros eram bastante valorizados, né? Então eu passei muitos anos da minha vida assim, descrendo em absoluto da existência de Deus, até que dentro dos meus 20 e pouquinhos anos eu tive uma experiência particular dentro de um contexto específico com a minha primeira esposa, onde eu abri um pouco do meu coração para essa ideia da existência de Deus e comecei a estudar a Bíblia, e uns 4, 5 anos depois eu seria batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois eu iria para o seminário, e aí eu iria estudar de fato teologia com vistas ao ministério pastoral. Eu nunca tive vontade de ser pastor, oficial da igreja, eu nunca tive assim a imagem de que o pastor é uma autoridade ou é alguém que você tenha vontade de ser um pastor. Muito pelo contrário, assim, quando Deus me chamou para essa experiência, eu achei muito estranho, inclusive, muito diferente, assim, mas eu não me arrependo nem um pouco, e foi uma jornada de muito estudo. A teologia, com quanto alguns não saibam disso, é provavelmente uma das áreas mais exigentes em termos acadêmicos que existem, tanto quanto a filosofia, tanto quanto a medicina, tanto quanto o direito, tanto quanto a engenharia, ainda que cada um dentro das suas particularidades. Então foi assim um período assim de muito estudo, muito crescimento, e que me ajudou muito assim a amadurecer. Depois eu atuei no ministério por alguns anos, saí do ministério e continuo tendo o meu ministério particular, produzindo as minhas obras, os meus vídeos. Eu tenho aí centenas e centenas de sermões, vídeos, artigos, livros publicados, e é muito bom poder conversar um pouquinho sobre esse universo também. Muito bom. O pastor Ezequiel Gomes tem um canal, né, no YouTube, é um canal diferente do nosso, que está decolando, alçando os primeiros voos,
O canal do pastor já tem quantos mil inscritos, pastor? Eu acho que está com 30 e poucos mil inscritos lá, Valderedo. Exatamente. Então você já percebe aí que é uma pessoa bastante requisitada, uma pessoa bastante conhecida, né? E que, sem dúvida nenhuma, ele tem 6 obras na área da teologia, mais um voltado para a área das chamadas criptomoedas. Então isso significa que uma pessoa que ela tem uma grande produção, um grande legado, logo terá ali uma relevância muito grande para aqueles que acabam tendo contato, né, com o pastor. Esse é um ponto importante aqui, em que o pastor coloca, e aí eu já queria a gente ir entrando um pouco nessa questão, pastor, que eu queria que nós falássemos tanto de Bíblia quanto da própria perspectiva religiosa, de alguns pensamentos ou de algumas coisas em que as pessoas falam ou dizem e que não é muito bem por aí, né? Vou tentar deixar a coisa mais clara nesse sentido. Antes, eu queria registrar aqui a presença de algumas pessoas que já mandam o seu salve, o seu alô. Nós temos aqui o Justine Marinho, que está aqui dizendo: Oi, Valderedo, vai falar da Bíblia? Pois é, salve. Quem fala salve, Valderedo, ok, salve então. O professor Adailton, que está aqui conosco também. O professor Adailton já participou do nosso canal aqui em Foco, tratou inclusive a questão das origens, explicando as questões ali que envolve um pouco dentro da biologia, né? Pois bem, pastor, eu queria que a gente já pudesse começar abordando, e a gente vai trabalhar alguns temas bastante problemáticos e temáticos, porque temos de um lado um filósofo, temos do outro lado um teólogo, não que necessariamente eles tenham que estar em lados opostos. Mas a gente entra um pouco nesse aspecto aí o pastor falou do ateísmo, né? Os meus alunos sempre me questionam: Valderedo, você é ateu? Aí eu costumo dizer para eles que não, até porque eu acho que o mundo não tem sentido. Racionalmente pensando, a necessidade de Deus, ela é iminente. Basta você olhar o mundo ao seu redor. Nesse ponto eu sou bastante tomista, né? Eu acho que Tomás de Aquino ele foi muito feliz quando fala da racionalidade como um instrumento bastante positivo para isso. E eu já jogo essa questão, pastor. A Bíblia é um livro muito atacado. Ele é um livro muito lido, né? Desde da sua primeira publicação ali, digamos assim, de uma publicação em massa, quando a gente tem a partir do desenvolvimento da imprensa, por Johannes Gutenberg, lá no Renascimento, e com as reformas protestantes, as traduções de Lutero, a Bíblia ela começa a se espalhar para o mundo, né? Começa a ficar mais acessível para as pessoas, principalmente para aqueles que até então não tinham nenhum tipo de acesso, para as pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres, enfim. Primeira pergunta que eu faço, pastor: a fé, o fato de você crer, acreditar na Bíblia, isso significa que você tem que abrir mão da razão? Ou há como conciliar fé e razão e você dizer: eu sou um cara que leio a Bíblia e acredito no que ela diz, não só por um aspecto de fé, mas também por um aspecto racional? Bacana, Valderedo. Universos gigantescos, né, de pensamento estão evocados aí na sua pergunta. É tudo muito grande, né? Então vamos tentar separar um pouquinho as coisas para a gente poder abordar da melhor forma possível. Existem muitas discussões a respeito da existência ou não de Deus, esse é um ponto. Se você depois vai concluir que Deus existe, você vai ter uma segunda discussão se de alguma forma é possível conhecer algo a respeito de Deus, ou o máximo possível a respeito de Deus. Então é aquela discussão se Deus é cognoscível ou não, né? Se é possível conhecê-lo ou não. Dentro da resposta de que seja possível conhecer pelo menos um pouco a respeito de Deus, surge a próxima discussão, que é uma discussão absolutamente gigantesca, que é a ideia do seguinte: dentre toda a literatura um pouco mais assim antiga da humanidade, que retrata histórias a respeito de divindades ou de Deus,
qual dessas histórias corresponde à realidade e por quê? Então, assim, o Deus verdadeiro é o Deus hindu, é o Deus cristão, é o Deus judeu, qual que é a diferença entre eles? É uma energia, é uma pessoa, é uma pluralidade de deuses, é um Deus só. Então, essa é uma próxima discussão bastante ampla. E para quem acredita que o Deus da Bíblia, ou aquele Deus referido na Bíblia, é o Deus verdadeiro, aí você tem algumas categorias bem interessantes referentes ao texto bíblico e como que ele aborda um pouco essa questão. Existe toda uma problemática que, quando você começa a trabalhar com esse lado, você tem a Bíblia não só contando a respeito de Deus, mas ela conta uma história a respeito do homem, né? Inclusive porque, como que funciona isso? Todas as mitologias ou todas as religiões, elas têm um pouco do seu chamado mito fundador, que explica um pouco a existência do universo e a relação dos deuses ou de Deus com as criaturas. E na história bíblica existe assim uma criação inicialmente positiva, que ela é arruinada pelo mau uso do livre-arbítrio, e aí a humanidade agora se vê numa situação de queda, onde ela está machucada na sua relação consigo mesma, com o seu ambiente e com Deus, e agora o homem só pode conhecer a Deus se Deus se revelar. E um pouco da ideia é que a Bíblia é um pouco dessa revelação, ou é essa revelação. Então, veja assim, é possível acreditar nessas coisas de forma racional? Sim, é possível. Entretanto, é importante entender que existem milhares de formas de você raciocinar a partir destas perguntas e dessas respostas e dessas questões. Voltando, por exemplo, à primeira pergunta. Deus existe, sim ou não? É racional acreditar que Deus existe, como é racional acreditar que Deus não existe. Ou seja, existem argumentos para os dois lados. Aí você entra num amplo universo, que inclusive a filosofia tem muito a ver com isso, de você, então, procurar entender por que seria melhor que Deus existisse ou não à luz de determinadas realidades, determinados argumentos. Isso você pode argumentar não só com base em pretensas revelações de livros divinos, mas da própria estrutura da existência do universo, né? Você tem, por exemplo, assim, dentro da filosofia, um pouco dessa ideia de que existe uma essência necessária para que todas as demais coisas existam. Se é uma energia, se é uma pessoa, se é um princípio, se é uma lógica, se é uma mente, se é um espírito, sei lá, tudo pode ser discutido, mas o fato é que sem essa base de um ser autoexistente que cria as coisas que vêm a existir fora de si mesmo, nada faz sentido, especialmente à luz de temas como o fato das coisas serem muito perfeitas para poderem existir em certo sentido, né? A gente vai depois poder entrar um pouco na discussão da existência da imperfeição, do pecado e do mal, mas em tese, por exemplo, para a vida existir, as constantes físicas, matemáticas, químicas, biológicas, desde o instante da criação até hoje, para a gente existir, é a coisa mais maluca que existe assim no universo. É aquilo que a gente chama da sintonia fina, né? E que você estuda não simplesmente no contexto de um livro religioso, mas no contexto de tudo aquilo que a gente sabe, ou daquilo que a gente sabe de melhor sobre física, sobre química, sobre biologia. E essas coisas são muito pesadas e muito interessantes, entende? Então é totalmente racional você crer que Deus existe. Também é importante entender que existe um espaço para o outro lado desse argumento. Então, por exemplo, se Deus existisse, as coisas fossem realmente tão perfeitas, então o mal não existiria, então porque o mal existe, Deus não existe. Esse é um argumento simples, que é muito feito, né? No mundo da filosofia, entre os ateus e etc. A gente respeita. É o velho dilema de Epicuro. Exato, ele tem uma certa racionalidade atrelado a ele, e aí a discussão se esse paradigma é melhor do que o anterior, aí é uma discussão infinita. Muito bem, pastor, muito bem. O Edson Alves está dizendo aqui, Ezequiel é fera, acompanha os seus vídeos e livros. Muito bom, Edson, parabéns.
O Adailton Vital aqui, o nosso biólogo, está dizendo ótimas colocações, pastor, parabéns. E o Edson volta para fazer uma pergunta aqui, pastor. Ele diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Qual é a diferença entre acreditar em ser ou conter para nossa fé? Esse é um ponto interessante, pastor, porque muito se questiona a veracidade dos escritos, né? A própria inspiração bíblica, isso é um debate um pouco mais técnico dentro da própria teologia, mas assim, existe, saindo do aspecto daqueles que são teólogos e analisam a Bíblia como sendo inspirada por Deus, alguns questionam o fato de existirem passagens não inspiradas, ou a Bíblia não passar de uma coxa de retalhos que ela não tenha muito nexo. Queria que o pastor falasse um pouquinho disso e já aproveitasse para responder ao Edson também. Bacana, excelente, Valderedo. Também essa é outra discussão absolutamente gigantesca. E para situar o telespectador, a discussão basicamente tem que ver com muitas questões, mas basicamente tem que ver com um dilema que é o seguinte: existem pessoas que têm um encontro com determinadas passagens bíblicas que cria nelas experiências assim que são transformadoras, que são iluminadoras, que são libertadoras e que mantém uma certa marca do divino, do luminoso, do encontro com a divindade, certo? Então, beleza. Então, de repente, você conhece alguém que tem uma experiência desse tipo e, lendo a Bíblia, foi curado de um trauma, recebeu um milagre, ou, de repente, assim, ouviu a voz de Deus de uma forma específica na sua consciência e abandonou um vício, uma coisa assim que era muito difícil, um pecado, sei lá, alguma coisa assim. E daqui a pouco, esse tipo de pessoa vai para a sociedade, vai para o YouTube, vai para o mundo, dizendo que encontrou a palavra de Deus, aqui, ó, a Bíblia. Olha que livro maravilhoso, se você ler esse livro, você vai ser transformado. Aí o cara ouve esse negócio e pega um exemplar da Bíblia, abre a Bíblia e lê assim, olha, falou mais o Senhor a Moisés: quando alguém pecar e cometer uma ofensa contra o Senhor, e tiver achado perdido, e negar o falso juramento, e tendo achado ficar culpada, e naquilo que pecou, o sacerdote fará expiação por ele. Transformou a sua vida, Valderedo? Não transformou em nada, né? Você tem um relato ali, que pode ser literariamente interessante, que tem o Moisés, tem o pecado, tem a expiação, tem mais, não sei mais o que, mas não passa de uma historinha, pelo menos nessa parte aqui que a gente leu, que também tem as suas dimensões jurídicas, tem as suas dimensões políticas, tem as suas dimensões religiosas e tudo mais, mas que não necessariamente reproduz esse encontro com Deus, entende? Que algumas pessoas dizem ter ao ler a Bíblia. Então, um pouco dessa discussão tem que ver com isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e sempre que eu a leio, eu estou tendo um contato assim íntimo com Deus em pessoa. Ou não, a Bíblia só é a palavra de Deus quando, por exemplo, eu estou triste, e aí eu abro a Bíblia e diz assim: aos cansados e feridos e sobrecarregados e tristes, eu vos dou alívio. Aí, lendo isso, eu creio no que está escrito e eu me sinto abraçado por Deus e por Jesus, e agora a minha tristeza é aliviada. Então, tem um pouco a ver com esse tipo de discussão. Entretanto, o que acontece? Por um outro lado, existe uma outra discussão, que também é muito ampla, que tem que ver com a Bíblia ter uma origem numa suposta inspiração divina, e em função disso, ela não é um livro comum. Por exemplo, quando Moisés explica o que ia acontecer com a pessoa que pecou e fez um falso juramento para fazer uma expiação pelo seu pecado, não é que Moisés inventou uma lei, tipo o nosso legislativo horrível que a gente tem no Brasil aí, criando essas leis aí para se beneficiar, para escapar da cadeia, essas coisas todas que a gente está acostumado
quem acompanha um pouco desse dia a dia. Não, em tese, Moisés escreveu essas coisas porque Deus mostrou para ele que quando alguém fizesse um falso juramento, ficava culpado e tinha que ter uma expiação para poder purificar esse pecado, para Deus poder não fulminar o mentiroso, né? Não pegar o Congresso brasileiro inteiro e fulminar todo mundo. Então, veja bem, o que acontece? Diante disso, diante desse pressuposto, sempre que você lê a Bíblia, mesmo que você não sinta nada e você não mude a sua vida por causa daquela leitura específica, você está, sim, de alguma forma, entrando em contato com algo que foi divino, que Deus mostrou para Moisés e tudo mais. É óbvio que mais cedo ou mais tarde, a leitura crítica da Bíblia, ela vai questionar absolutamente todas as narrativas, ela vai questionar absolutamente todos os personagens, alguns vão dizer que Moisés nunca existiu, nem Jesus nunca existiu na cabeça de outros, Deus é uma fantasia, tudo isso é só um livrinho para fazer uma política, uma coisa, um controle social e etc. E essa discussão ela vai ser bastante ampla, os religiosos vão dizer o contrário, que esse livro ele é fantástico, ele é inspirado, ele transforma vidas e tal. Então você sempre vai ter essas diferentes leituras do que é a Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela contém, o que isso significa, o que isso não significa, métodos de abordagem mais críticos ou menos críticos, métodos de quem crê no conteúdo, métodos de quem não crê no conteúdo, e isso contextualiza discussões filosóficas, sociológicas, políticas, econômicas, sociais, sexuais e tudo mais que você puder imaginar à luz dos vários conteúdos bíblicos em geral. Muito bom, pastor. Vejamos, já vemos aí, na verdade, já conseguimos observar de que, assim, a Bíblia ela não pode ser só lida, né? Ela tem que ser estudada de fato, né? Ela tem que ser aprofundada. Essa é uma questão muito básica que a gente aprende até antes, não precisa nem fazer um curso de teologia, mas eu tenho muitas pessoas aqui que não têm familiaridade com a Bíblia ou com questões mais básicas mesmo, conhecimentos teológicos mais básicos, mas acho que um dos problemas em que a gente tem aí, uma das dificuldades que a gente tem na própria Bíblia, é o fato do Antigo Testamento não ter sido escrito em português, né, ou inglês, digamos assim, o que facilitaria muito, né? Já dizia meu colega aqui, o Jorge Messias, o internacionalista e em breve diplomata que está aqui com a gente, ele deixou uma pergunta também, eu quero encaixar daqui a pouco, mas a Bíblia, Antigo Testamento, hebraico, pequenas menções ali no aramaico, extinto aramaico, né, pastor? O grego no Novo Testamento, um grego koiné. Então, assim, por aí a gente já tem uma certa dificuldade, né, porque é tanto que nos cursos de teologia é necessário estudar grego, hebraico, né, que ali um pouco do aramaico também, para termos pelo menos uma noção. Então, isso já é um ponto que gera muita polêmica, né? Mas eu queria ir para um outro ponto aqui, como eu disse, inevitavelmente, a Bíblia é um livro que gera debates, discussões, né? Basta você ver quantas igrejas você tem com orientações e interpretações bíblicas diferentes. Aí eu tenho duas perguntas aqui, que eu vou tentar juntá-las em uma só, até porque estão dentro do mesmo contexto, né? O Jorge Messias pergunta, aquela velha pergunta, ele coloca aqui, é possível comprovar que esse cânon adotado pelo cristianismo é autêntico? Aí eu tenho meu colega aqui, professor, também filósofo e ex-seminarista da Igreja Católica, o professor aqui Cícero, filósofo Cícero Paulino, que faz uma pergunta dentro desse contexto, né? Onde ele diz assim, ó, sobre os livros deuterocanônicos, a segunda listagem catalogada, segundo, né, na verdade, a listagem catalogada, porque o protestantismo não considerou inspiração divina, né, alguns dos livros nos quais são adotados ali. Aí ele já coloca aqui qual é o papel da exegese na interpretação, mas essa eu queria deixar um pouquinho mais para frente. Então seria essa, pastor,
A do Jorge, que ele pergunta como nós podemos comprovar, se há como também comprovar que esse cânon adotado pelo cristianismo é autêntico, e por que alguns livros eles não fazem parte do cânon do protestantismo, né? Muito legal, cara. Você está trazendo as melhores perguntas, né? O difícil é respondê-las, né? Porque o que acontece é o seguinte: essas discussões, elas são todas, cada uma delas absolutamente gigantesca. É um pouco chato a gente ter que dizer isso toda vez, mas isso é importante para a gente chamar a atenção do telespectador de que ele está entrando em contato com um pedacinho bem pequenininho de um universo extraordinário de estudo de questões variadas, tá? Então vamos lá. É possível comprovar a autenticidade do cânon? Veja bem, em certo sentido sim, em certo sentido não. Explico. É possível traçar uma história do cânon? Sim, é possível. Você vai voltando na história e você vai reconstruindo um pouco desse processo de canonização de alguns livros em detrimento de outros livros, né? É importante as pessoas entenderem que os documentos bíblicos foram produzidos numa época em que eles não eram os únicos documentos sendo escritos, né, a respeito desses assuntos. Por exemplo, Moisés estava escrevendo lá o Pentateuco, vamos pensar assim, já tinha o Código de Hammurabi escrito, então já tinham ali leis, legislações, punições, tinha alguma espécie de código civil, um código moral, o que ia acontecer com o ladrão se ele fosse pego lá e era arrancar a mão, não sei o quê, olho por olho, dente por dente. Inclusive, é por isso que a gente pode fazer relações entre a literatura antiga bíblica e uma literatura mesopotâmica em relação a relatos da criação, relatos do dilúvio. Por exemplo, se diz que existem histórias parecidas com Jó fora da literatura bíblica, né? O Jó babilônico lá, e tem milhões de questões, né? Então, veja bem, é possível traçar um pouquinho dessa história, sim. Entretanto, não é possível você comprovar que esses livros que foram canonizados, seja na Bíblia protestante ou na Bíblia católica, são a verdadeira palavra de Deus e nada mais, e todo o resto é mentira, e só isso é verdade, porque aí você entra numa discussão um pouquinho maior, entende? Como você comprovar que Deus inspirou, é como você comprovar que Deus existe, é como você comprovar que Deus falou através desse livro aqui e não através lá do livro dos hindus, dos budistas, dos taoístas, e sei lá mais do que, entende? Você teria que ter acesso, talvez, assim, a Deus em pessoa, a história de Deus em pessoa, o que ele inspirou, o que ele não inspirou, o que ele fez, o que ele não fez, para você comprovar que esse cânon aqui é o que Deus inspirou e tudo aqui é inspirado e tudo aqui tem autoridade e é a verdade. Aí você não consegue fazer isso, porque Deus não se coloca à disposição do homem para ser provado nos termos de um laboratório, nos termos de uma coisa desse tipo para você comprovar dentro de uma mentalidade um pouco mais científica, tá? Então esse é um ponto importante. É possível traçar essa história, é possível, inclusive, traçar essa história a partir dos próprios documentos específicos. Qual é a história da canonização do livro do Apocalipse? Qual é a história da canonização do Evangelho de Mateus? Qual é a história da canonização do livro de Ezequiel? E assim vai, entende? É óbvio que os estudiosos eles vão discordar entre si, não somente em relação aos livros deuterocanônicos, mas aos próprios livros canônicos. Por exemplo, o livro de Ezequiel é um livro que quase não foi canonizado. Por quê? Porque ali nos capítulos finais do livro, ele apresenta uma estrutura de um santuário que nunca existiu. E o santuário era uma coisa muito importante para o israelita, né? O santuário era ali o lugar onde Deus habitava. E aí o Ezequiel, ele descreve um templo com várias câmaras que não existiram nunca no modelo básico do santuário que remonta a Moisés e depois a Salomão, aquela coisa toda, tá?
Então, veja, os próprios documentos bíblicos, eles entram um pouco nessas polêmicas, e os deuterocanônicos de igual forma, né? Os livros deuterocanônicos são valiosos em termos históricos, doutrinários, para você entender um pouco o pensamento. Eles são livros muito interessantes, cada um deles pode ser avaliado individualmente. E aí, por que os protestantes não os aceitam e por que os católicos os aceitam é uma discussão bem ampla, mas em grande medida, na minha simplificação aqui, correndo o risco de ser injusto, quando o protestantismo surge com uma ênfase muito forte na Bíblia, o catolicismo reage, entre aspas, canonizando os livros deuterocanônicos, para poder usar isso como uma vantagem retórica. Ó, você está dizendo que a gente só tem que seguir a Bíblia, mas a sua Bíblia é diferente da minha. Então, quando o catolicismo coloca isso nesses termos, o catolicismo tenta tirar a força da ideia da sola escritura e para discutir um pouco a história do cânon, quais são os livros inspirados, quem decide o que é inspirado e o que não é, e aí remonta toda a problemática da relação entre católicos e protestantes. E isso cria complicações filosóficas, doutrinárias e históricas, e que talvez estejam no plano de fundo um pouco dessa discussão, tá? Mas a gente não tem tempo de se aprofundar demais nisso aqui, porque só esse tema é tema de tese de doutorado, né? E a gente pode gastar anos estudando só essa questão, mas em geral, então, o que acontece? O protestante, ele mantém uma visão do cânon que remonta lá provavelmente ao cânon muratório, que acho que é um cânon dos primeiros aí que tem a lista completa dos 27 livros do Novo Testamento, e que também tem lá os 39 livros do Antigo Testamento, e isso acabou sendo um pouco bagunçado no contexto da Reforma Protestante. Muito bem, pastor. Muito boa a sua abordagem, explanação. Esse é um detalhe interessante, tem muita participação aqui. Eu vou colocar, o professor Cícero veio, mas para apresentar mais duas questões. Um abraço aqui para o meu aluno, Reinaldo. A gente tem um público bastante diferenciado aqui, pastor. Legal. Tem um internacionalista, tem um filósofo, concluindo também psicanálise, professor Cícero aqui. Tem um aluno meu aqui marcando presença, né, registrando sua presença, o Reinaldo, aluno do 6º ano lá de São José do Egito, no Pernambuco. O Cícero dá os parabéns aqui aos debatedores. A Vanessa Batista, né, tá aqui com a gente também, dizendo live incrível. Muito bom, obrigado o elogio. E o Cícero coloca o seguinte aqui, pastor: qual é o papel da exegese na interpretação e como diferenciar exegese e hermenêutica? São dois termos ali dentro do curso de teologia, digamos, bastante, digamos assim, recorrente, né? Aí ele já traz o seguinte sobre exegese também. Ele diz: pastor Ezequiel, quando Lutero definiu a livre interpretação da Bíblia, não temos nessa decisão uma ruptura com a exegese? E aí ele manda o salve aqui, dando os parabéns para a nossa live também. Ei, Valderedo, uma pergunta é melhor que a outra, cara. Agora, na verdade, a gente entra um pouco mais num universo, em tese, assim, um pouco mais técnico, mas dá para explicar de forma que todo mundo entenda. Então, vamos lá. O termo exegese é um termo aplicado ao estudo de qualquer texto, não só na área bíblica, mas na área jurídica, na área acadêmica, de uma forma geral. Mas ele tem uma relevância especial no contexto dos textos antigos, porque a exegese dos textos antigos precisa ser mais cuidadosa do que a exegese dos posts do Facebook. Conquanto tudo seja exegese. Em que sentido? Você encontrar um texto e você tirar desse texto o significado do que ele está querendo dizer, do que ele está de fato dizendo, né? Inclusive, é interessante que a própria exegese ela amadureça no contexto atual da nossa sociedade no código de computador, né? Não sei se alguém já parou para pensar nisso, né? Os códigos de computador, eles são escritos de uma tal forma
a tentar eliminar ambiguidades do código para que as coisas funcionem, né? Se os códigos fossem ambíguos, o computador não saberia que é a hora de gravar, de fazer a live, de não sei o quê, entendeu? Então, os códigos de computador eles têm que ter orientações bem precisas para as coisas funcionarem, inclusive no nível matemático, né? Ocorre que na área linguística nós não temos a mesma precisão da área matemática, esse é o primeiro problema. E quando você remonta a textos antigos, você tem o texto, mas você não tem a explicação do texto. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bara, Elohim, não sei o quê. Beleza, ok. Você tem lá o texto hebraico, você tem a tradução, já entre o texto hebraico e a tradução já tem um universo de discussões. Só que em nenhum momento o texto se explica, ou pelo menos nos termos em que a gente gostaria que ele se explicasse, ou que a gente gostaria de explicar. Por exemplo, se diz que o verbo bará, o verbo criou, lá em hebraico, tem por implicação criar do nada, não de uma matéria pré-existente. Beleza, vamos trabalhar com essa hipótese. Todavia, perceba que essa é uma hipótese da interpretação de um verbo. Mas o verbo, ele não diz isso. Ele não diz assim, olha, Bereshit bara Elohim. Nesse contexto, bara é criar do nada. Você tem que, naturalmente, entender a língua, o contexto, o discurso, todos os usos do verbo, como que ele é usado, como que ele não é usado. Se ele tem algum paralelo com algum outro verbo do acadiano, sei lá, de qual outra língua, do sumério, que explique que ali a acepção específica do hebraico é criar do nada. Você percebe a quantidade de treta que tem só para você interpretar um verbo? Então, o que é a exegese? É você ir para o texto e você tirar do texto o significado, né? É o contrário da exegese, que é você impor sobre o texto o significado. Vamos pensar que alguma seita, alguma igreja, alguma religião entendesse que Deus não criou as coisas do nada. Ele criou de uma matéria pré-existente que é eterna, que não surgiu nunca porque é eterna. Aí esse grupo, essa seita, enfim, iria tentar impor sobre o verbo bará um sentido segundo o qual ele não poderia significar criar do nada, porque senão ia destruir a heresia da seita, entendeu? Aí você coloca o significado que você quer naquele verbo ali, você impõe o sentido que você quer, e aí o texto significa o que você quer que ele signifique. E nesse ponto, você é capaz de fazer o texto bíblico significar qualquer coisa. Porque se você impor significados estranhos ao texto, aos verbos, aos substantivos, às dinâmicas textuais, você impõe sobre o texto aquilo que mais ou menos você quiser de uma forma relativamente livre. E aí entra um pouco na segunda discussão. A livre interpretação destrói a exegese? Em certo sentido, sim, mas também não em absoluto. Vamos lá. Toda a doutrina do livre exame das escrituras nem sempre é exatamente sinônimo da livre interpretação, né? Porque qual que era um pouco a ideia da reforma protestante? Dentro do universo do Lutero, daqueles que foram influenciados naquele contexto todo, existia a impressão, se ela é justa ou não, a gente pensa depois, de que a hierarquia da igreja, em função do seu maior conhecimento, não só da Bíblia, mas da tradição, da própria política, da sociedade, da época e tudo mais, essa autoridade que esses clérigos tinham lhes colocava numa posição privilegiada para dizer o que a Bíblia significa ou não, né? E quando Lutero quer romper com isso, ele quer colocar a Bíblia na mão das pessoas e dizer assim: se o seu padre vier para você dizendo que, na verdade, esse texto da Bíblia não é relevante, porque o que importa é o pai da igreja, é o concílio, é o sentido tal do magistério, você não acredite, porque você
é o livre exame da Escritura. Você tem que estudar a Bíblia. Isso, inclusive, gerou toda uma revolução na própria área da educação, né? Onde antes o povo era menos educado, o povo teve que passar a ser mais educado para pelo menos conseguir ler a Bíblia na sua própria língua original. Aliás, na sua própria língua nativa. Aí, claro, os mais acadêmicos na língua original, né? No hebraico, no grego, no aramaico. Então, o que acontece? É um processo lento que está acontecendo, é um processo histórico, mas não é um processo unicamente de interpretação e exegese. É um processo que está contextualizado, por exemplo, numa igreja rica e numa sociedade pobre, ou num Estado que quer se desvencilhar das regras da igreja para poder fazer negócio e poder crescer e poder prosperar. Por exemplo, vamos tratar uma única ideia. A igreja condena a usura, os juros, né? Mas você é um príncipe lá na Holanda, lá na Alemanha, lá na França, você quer criar um banco e cobrar 1% de juro ao mês. E daqui a pouco você vai chegar no Brasil hoje, 13% do cheque especial, não sei quanto. Beleza. Só que a igreja é um empecilho na sua vida, cara, porque a igreja fica lá. Se você vai cobrar juros, você vai para o inferno, queimar eternamente. Então, o que acontece? Existia um interesse social da parte de vários atores de que a igreja tivesse menos autoridade de ficar dizendo o que é e o que não é. Então, o povo, os príncipes, os comerciantes, os burgueses, eles abriram as portas para a ideia do Lutero, porque isso favorecia eles, para eles poderem sacudir de si um pouco, ficar dando dinheiro para a igreja, indulgência, dízimo, oferta, e sustentando o luxo de Roma e aquela coisa toda, para eles poderem seguir num outro caminho. Entende? Então não é só um problema de exegese, de interpretação, é um problema social, cultural, econômico, político, mas que também tem todas as implicações para o universo da interpretação. Daqui a pouco, algumas interpretações da Bíblia vão surgir, não porque realmente a Bíblia assim diz, mas porque a pessoa quer. Um exemplo clássico. Jesus falou que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Enquanto a igreja só tinha pobre, esse texto não era polêmico. Quando passou os séculos, daqui a pouquinho tinha gente rica na igreja, você tem que criar uma interpretação para esse negócio, cara, que deixa o rico ir para o céu também, porque senão qual é o sentido daquilo, né? O rico, ele banca a igreja, inclusive, né? E no fim ele vai para o inferno? Não, para com isso. Aí você tem que fazer uma interpretação do que Jesus disse, que não, ali a agulha é uma fenda no muro de Jerusalém, e você tinha que passar um camelo ali. Ó, ele passava, mas ele passava meio espremido. Então as pessoas fazem a interpretação do texto fazendo o camelo passar no buraco da agulha. Esse é só um exemplo clássico da história da teologia, que está contextualizado em inúmeras questões. Então, para responder de forma mais breve, a livre interpretação destrói a exegese? Em certo sentido, sim, mas em certo sentido também, a livre interpretação ela faz com que mais pessoas reflitam sobre o texto. Isso, inevitavelmente, vai conduzir a inúmeras percepções a respeito do texto, mas você não deveria impedir isso, porque disso vai surgir bobagem e heresia. Porque senão, não, todo mundo tem que acreditar numa autoridade que vai dizer o que significa, pronto, e acabou, e cala a boca. Você cria um espaço muito grande para corrupção quando você tem um poder centralizado que é o único que pode interpretar e todo mundo tem que financiar esse poder, todo mundo tem que obedecer esse poder. Então foi um pouco contra isso que o Lutero lutou, não só minúcias exegéticas, mas questões bastante mais amplas, né? Muito bem, pastor, muito bom. Aqui o Cícero só tecendo elogios e mais elogios, participando muito aqui da nossa live. É bom que você esteja nos acompanhando. Eu estou percebendo que aqueles que estão aqui conosco estão firmes, fiéis, ou seja, estão permanecendo até até esse momento, né? O sinal de que há uma fidelidade aí no público que está assistindo, pastor. Isso é bastante positivo. Ótimo. Até porque, assim, se trata de um livro fascinante, né? Você pode negar, você pode querer negar ou não aceitar
a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a Bíblia como sendo um livro de aspecto divino, inspirado, um livro, enfim, que tenha qualquer tipo de característica divina. Agora, de que ele influencia e ele transforma a vida de pessoas, isso sem dúvida nenhuma, né? Eu confesso, pastor, que assim, eu nunca vi alguém se tornar uma melhor pessoa porque leu Marx, porque leu Nietzsche, né? Porque leu o Sartre, mas já vi muitas pessoas que mudaram de vida, se tornaram melhores quando tiveram contato com o texto na Bíblia. Porém, também vi muitas pessoas que se tornaram piores. Então, assim, a Bíblia, pelo que parece, pastor, ela não serve só para o lado bom da coisa. Não que a Bíblia venha ter um lado mal, mas é tipo assim, é uma ferramenta que nas mãos da pessoa errada ela pode servir de muito erro, né? Ela pode servir de uma arma poderosa para fazer o mal a muitas pessoas. E aí eu faço a pergunta, pastor, o que é que falta nas pessoas em que vão à igreja, nas pessoas que leem a Bíblia, nas pessoas que se dizem cristãs, e a gente acaba não vendo isso na prática? O que é que está faltando aí? Elas não estão entendendo o que a Bíblia está dizendo assim? Ou, ou é algum outro traço, falta de caráter, enfim? O que é que o pastor vê nesse ponto? Bom, essa também é uma discussão muito legal. E assim, o que acontece? Existe o que a gente chama hoje, cada vez mais, de uma tomada de consciência das pessoas de que o paradigma que explica a realidade não é o paradigma simples, é o paradigma do complexo. Tá? Eu vou fazer essa digressão para depois entrar na resposta à sua pergunta. Por exemplo, quando você avalia a questão física da natureza da luz, você sabe, ou a maioria deve saber, que a luz ela se comporta tanto quanto como onda, como também como partícula. E as duas coisas elas são meio contraditórias entre si, tá? Ou é onda ou é partícula. Como é que a luz pode ser onda e partícula ao mesmo tempo? Essa percepção ela está um pouco na base da teoria da relatividade e também ela é bastante explorada no contexto todo da mecânica quântica, do universo quântico de uma forma geral. E essas coisas, elas colocam diante de nós algumas coisas assim muito malucas na perspectiva da própria realidade. A realidade não é como a física clássica descrevia, uma coisa simples. Ela vai na direção do que o Einstein coloca, que é contra-intuitivo e muito mais complexo, e depois, com a física quântica, isso vai para o nível do absurdo. Tipo, enfim, é uma coisa muito louca. E o que acontece? Quando você vai para a Bíblia, eu acredito que existe algo semelhante a essa discussão aí. A Bíblia é boa ou é má? Ela é as duas coisas. Mas não é porque ela seja intrinsecamente, mas porque ela é usada para o bem e usada para o mal. E esse é um problema que ele é muito central na discussão sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração da Bíblia, se a Bíblia é um livro divino ou não. Exemplo. A Bíblia tem um mandamento que diz não adulterarás. E aí pensa agora uma mãe que tem uma filha de 14, 15, 16 anos e essa filha está querendo descobrir a sexualidade. E essa mãe começa a oprimir essa filha, dizendo que não pode adulterar, não pode fornicar, não pode fazer sexo e não sei mais o que, tá? E tudo em nome da Bíblia, né? A Bíblia é a autoridade desse negócio, que não pode transar, não pode ter desejo sexual, não pode sair com o namorado, não pode transar com o namorado, blá, 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 blá. Daqui a pouco essa menina vai ter ódio da Bíblia, sim ou não? Talvez sim, porque a Bíblia, talvez nesse caso, ela está sendo usada para reprimir uma sexualidade que pode ser normal ou que pode ser natural. Óbvio, vai ter o outro lado, vai ter a promiscuidade, enfim. Tudo é muito complicado nessa seara, mas vamos pensar o seguinte.
existe uma forma muito moralista, muito repressora, muito fanática, muito negativa de você pegar o universo bíblico e agora a pessoa não pode ter desejo sexual, ou a pessoa não pode ouvir uma música, ou a pessoa não pode usar uma roupa, porque supostamente a Bíblia não deixa. Daqui a pouco a Bíblia se torna a muleta do moralismo, a muleta assim da opressão do pai, da mãe, do marido, da esposa, sei lá de quem, sobre a vida do outro, né? E é um pouco por causa disso que eu acredito que a sociedade, especialmente europeia, ela se cansou dessa treta, entendeu? Eu acho que, por exemplo, quando a reforma protestante passa e tem toda aquela briga católico-protestante, e é cruzada, e a gente se matando, que você não crê na Trindade, seu herege! Ai, cara, eu não creio na Trindade. Pronto, arranca a cabeça do cara, corta os braços, bate nele até ele acreditar na Trindade. Esse tipo de coisa machucou muito a sociedade em função de inúmeras tretas sobre inúmeros tópicos, tá? Então, nesse ponto, existe esse problema da Bíblia ser usada como esse instrumento de coerção familiar, ou mesmo daqui a pouco isso se torna uma coisa social forte, né? Você tem que dar 10% do seu dinheiro para a igreja e agora a igreja está super rica e você está super pobre. Imagina que quem dá dízimo no Brasil é mais do que herói, cara. Você já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Você ainda dá mais 10% para a igreja, cara. Seja para a igreja que for, você tem que ser muito herói para fazer esse negócio, entendeu? Então, você vê que a religião mexe com uma coisa muito íntima, muito profunda, que as pessoas estão dispostas a, inclusive, doar os seus bens e tudo mais. Só que daqui a pouco, no contexto da pandemia, o pastor está com dinheiro no bolso andando de carro e você daqui a pouco está sem o que comer. E aí, como é que funciona isso ou não funciona? E daqui a pouco o seu pastor, se você não der o dízimo, ele manda você para o inferno. E ele diz que você está errado, daqui a pouco ele vai te matar. Entende que as coisas são bem complicadas? Então, o que acontece? Nem todo mundo consegue enxergar o lado positivo da Bíblia ou ter as melhores experiências com a Bíblia, por várias razões. Um pouco é por causa dessa opressão que vem da família, que vem da igreja, que vem das estruturas que já estão postas. Depois existe o lado de que a Bíblia também não é o livro mais simples, né? Você tem um livro mais antigo, mais complexo, que não é assim simplesinho de entender, simplesinho de explicar, tem toda uma complexidade por detrás do negócio. Então é aquela coisa, para você entender o mínimo da Bíblia, você tem que dedicar sua vida inteira a esse negócio. E você quer dedicar sua vida inteira à Bíblia e não à engenharia, e não à arquitetura, e não à medicina, e não à veterinária ou a qualquer outra coisa que se fala, a filosofia, a política, a economia, você está cobrando um preço muito caro das pessoas para ela entender o livro, entendeu? Tipo, é muito complicado. Aí não, quem vai fazer isso são os pastores e os clérigos, os demais não vão. Aí o clérigo vai mandar você dar o dízimo, mas eu não concordo. Não, porque você não sabe ler a Bíblia, você não sabe ler hebraico, você não sabe ler aramaico, você não sabe ler grego, cala sua boca e dá o dízimo sim. Então, Valderedo, tudo é muito complexo, entende? E aí, algumas pessoas elas não conseguem ter uma boa relação com a Bíblia, primeiro que elas talvez não tenham uma boa cultura literária, não é nem só nas línguas originais, é no português mesmo. Tem aquele caso clássico do cara que pegou lá o livro de Oséias e diz que Deus mandou adulterar, aí foi ler, tinha um acento, era a palavra adúltera, e ele leu como no imperativo, adultera. Imagina, a pessoa sendo analfabeta funcional, você não faz ideia. Vou pegar uma biblioteca antiga, mesmo que esteja bem traduzido, o cara não sabe ler, e aí também tem interesses envolvidos, tem questões complexas, e aí, por exemplo, sei lá, minha mãe morreu de câncer, eu vou ler a Bíblia, Deus vai me consolar, Deus não vai explicar por que minha mãe morreu de câncer. Acabou, não creio, não quero saber, não tô nem aí. Entende? Então, assim, as experiências com a Bíblia, elas são muito variadas. Elas vão daquele crente que tem a melhor relação, a pessoa se torna mais inteligente, mais espiritual, mais amiga, melhor pai, melhor filho, melhor marido, sabe? Coisas maravilhosas, assim. E tem a outra pessoa que se torna uma farisaica, herética, que quer mandar na vida dos outros, quer se meter no que não é chamado.
e tudo mais. E tudo isso é fruto do quê? De tudo isso, né? Da humanidade machucada, por um lado, a Bíblia como um livro complexo por outro, e aí todo tipo de interpretação, todo tipo de uso, todo tipo de maluquice, aí vai longe essa história, hein? Olha só que bacana, pastor. Marcar a presença aqui, né, do pessoal que está, a Denise Santos, boa noite, pessoal, alegre em acompanhar a live, parabéns, um abraço, um beijo para a Eloá, um abraço para a Sara também. O Cícero tecendo vários elogios aqui, dizendo parabéns, diz que o pastor demonstra ser um pesquisador, né? Eu acredito que essa live ela é muito importante porque temos pessoas aqui que estão nos acompanhando, que vão assistir às nossas lives. Geralmente nós temos um aumento significativo depois que a nossa live, o YouTube a libera, né? Nós temos sempre um aumento muito grande de visualizações e é importante porque as pessoas às vezes têm a impressão de que o pastor é aquele cara que ele só entende de Bíblia, de certo modo. E nós já vimos aqui, o pastor Ezequiel falou de física, o pastor Ezequiel já abordou outras questões dentro do campo da história, dentro, né, do campo da ciência. Então isso enriquece demais. Veja, o teólogo, como o pastor mesmo falou, né? Um teólogo, ele é alguém que, tecnicamente, na parte de conhecimento, há uma exigência muito grande, né? Até porque a Bíblia é um livro que traz questões históricas, questões voltadas para a saúde, né? Nesses pontos, questões voltadas para a própria sociedade, enfim, uma série de coisas muito importantes. A Sandra Martins está por aqui dizendo amém. O professor, historiador Renato Fernandes, né? Que é um amigo nosso, aí que tem inclusive um canal também, o canal Renato Fernandes, com aulas de história lá. Ele mandou uma pergunta aqui para mim, pastor, uma pergunta bem longa, bem contextualizada, né? E aí nós vamos aqui trabalhar essa questão agora com o pastor. Ele diz assim, ó: um problema moderno com relação à vida religiosa é o fato de ela estar relacionada a um vínculo com uma igreja, um conjunto de dogmas ou uma hierarquia de obediência que, se questionada, na verdade, qualquer uma dessas três bases que citei, se forem questionadas, a própria natureza funcional dessas bases quase exigem transformar o questionamento, ou o questionador, na verdade, em herege. Né? Aí ele diz mais aqui, então, ou se submete a tudo que já nos é oferecido, pronto pelas igrejas, ou o indivíduo se torna um andarilho na fé, praticamente isolado. E na modernidade, a ideia de concordar sempre, concordar sem questionar, acreditar em cultura imutável, é algo difícil para um estudioso. Isso é um dilema para todo aquele que, de alguma maneira, aventa a possibilidade de sair de uma caverna, né, pastor? Aí ele finaliza dizendo assim: vejam em uma busca rápida no Google sobre o pastor Ezequiel, que ele também coleciona polêmicas e tal, tem a ver com essa realidade que mencionei. O pastor concorda com esses parâmetros. A questão bem contextualizada, né, pastor, em que envolve aquele aspecto de pessoas que já não conseguem se encontrar dentro desse sistema, né, de estratificação, quase um sistema de casta semelhante que os hindus estabeleceram, aonde há um topo nessa pirâmide ali, um topo, um número X de pessoas que geralmente são reduzido, que detêm um poder quase que divino, né? Atribuem a si mesmo esse aspecto. E isso, infelizmente, acaba gerando barreiras, né?
para aquele que tem um sentimento genuíno de tentativa de aproximação, porque nas conversas, o Renato é amigo pessoal e vez ou outra, quando ele vem aqui em casa, a gente conversa muito sobre isso, né? Onde essas barreiras elas acabam sendo criadas, aonde qualquer tipo de questionamento, qualquer levantamento de hipótese da pessoa, da instituição, ela está equivocada, isso é visto como um movimento herético. Eu acho que é difícil você ser um teólogo e escapar de ser chamado de herege em algum momento, principalmente quem vive aí nesse mundo, né, pastor, escrevendo e tudo mais tal. Então, é isso. Se a religião, se a religiosidade, de certa maneira, vamos tratar de religião, porque religiosidade são coisas distintas, né? Mas a religião, se ela existe justamente no sentido etimológico para religar, não fica um pouco complicado quando a gente se depara com pessoas assim, meio que detentoras da revelação divina, quase com um terceiro testamento na cabeça? Que legal, Valderedo, muito legal mesmo. O que acontece? Essa pergunta, ela contextualiza praticamente tudo o que a gente falou até aqui de novo, só que agora com um outro enfoque, né? Assim como existe a treta se a Bíblia é a palavra de Deus ou não, como que fica no caso de ser, e agora essa igreja aqui foi eleita para ser a detentora dessa Bíblia, e as demais estão erradas, e está todo mundo errado, e eu estou certo, ou a gente está certo e os demais estão errados. E isso cria uma tensão social bem forte, que a gente também comentou um pouquinho sobre protestantismo, catolicismo e tal, e deságua tudo hoje numa questão muito legal, que a pessoa que fez a pergunta fez, é Renato, né? Que o Renato fez, assim, que é muito legal, que tem que ver com um pouco da angústia do indivíduo em meio ao coletivo, né? Então, acho que a gente está bem naquela discussão que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo na política hoje também, do individualismo versus o coletivismo, e qual é o espaço de discordância que o indivíduo tem dentro do coletivo antes que ele seja expulso, antes que ele seja taxado de herege, antes que ele seja visto como uma pessoa perigosa, e daqui a pouco uma pessoa polêmica. E tudo isso é muito interessante. Veja que, por exemplo, tudo é polêmico à luz de determinados tipos de contextos e conceitos. Por exemplo, uma coisa que não é nada polêmica em um contexto pode se tornar muito polêmica num outro contexto. Imagine que, por exemplo, hoje alguém saísse fazendo um discurso em qualquer lugar dizendo que homem é homem e mulher é mulher. Eu não acho isso nem um pouco polêmico, mas para algumas pessoas isso é um absurdo. Como é que um homem não pode querer ser mulher, uma mulher querer ser um homem? Como que é isso, né? Então, veja, às vezes coisas muito simples para determinadas pessoas em determinados grupos se tornam tretas e polêmicas imensas para outros grupos e outras ideias, né, e outras pessoas. Então, o que acontece? Como que eu me situo nessas questões como um todo? Eu busco trazer a coletividade da minha igreja para o meu coração, buscando sempre abraçar a todos, amar a todos, perdoar a todos e buscar viver os ideais cristãos da melhor forma possível. O problema, na minha percepção, é que dentre os ideais cristãos existem alguns que criam algumas tensões, que sejam a justiça e a verdade. E a justiça e a verdade, elas pressupõem que existem mentiras e injustiças no meio da igreja e entre as pessoas de uma forma geral. E aí existe um pouco da necessidade de denúncia, de profecia, a necessidade de você, de alguma forma, se contrapor ao que seja errado, ao que seja mal. E isso contextualiza uma treta gigantesca, tanto na minha experiência particular, quanto, acredito eu, na experiência de qualquer pessoa que pensa, que escreve, que tem raciocínio, que tem liberdade, que tem individualidade no meio do coletivo. Essa coisa do indivíduo que não pode questionar, senão ele vai ser abandonado pelo grupo,
é um pouco o próprio reflexo da história de Cristo, né? Um indivíduo absolutamente singular, até por ser Deus, por ser homem, então já não tinha ninguém igual a ele, e que daqui a pouco vai precisar confrontar o coletivo, mas no desejo de salvar. Só que ele não vai ser compreendido dessa forma. Ele vai ser entendido como quem quer destruir, como quem quer atacar, como quem quer polemizar, como quem é perigoso e como quem tem que ser morto. E na hora que eles conseguem matá-lo, é exatamente na hora em que Cristo, em contrapartida, consegue perdoar o que não tem perdão, consegue amar quem não merece amor. E essa história, quando ela é coroada com a ressurreição alguns dias depois, ela se torna, Valderedo, a história mais linda, mais profunda, mais autêntica, inimaginável do ponto de vista de um grupo de pessoas para inventar uma história dessa. E que uma coisa interessante, que é, por exemplo, depois que a história acontece, por exemplo, depois que o Bitcoin é criado, depois que Cristo morre, ressuscita, você pensa assim, é óbvio, né, que você faria algo assim, né? Mas antes que a pessoa crie, antes que a pessoa passe por aquilo, não era nada óbvio. Não é óbvio que Cristo ressuscite, a primeira testemunha é uma mulher que não tem autoridade nenhuma para testemunhar nada, em tribunal nenhum. Não é plausível que alguém invente uma história dessa, entende? É como você dizer o seguinte: Deus existe, ele apareceu para o Rodrigo Maia. Quem que vai dar ouvidos a uma conversa dessa? O cara não tem autoridade nenhuma, porque ninguém leva a sério o que esse cara fala, entende? Porque ele é o símbolo da pessoa que não tem autoridade nenhuma, porque é um político safado, corrupto ou sei lá o que, ou pretensamente é essas coisas. Então, quando a história ela é contada da forma mais absurda, você percebe que tem alguma coisa por detrás dessa história. E quando essa história faz a diferença na vida do outro, ela é extraordinária. Porque agora a gente não tem mais medo da morte. Agora a gente já não tem mais medo do diabo. Agora a gente já não tem mais medo do pecado. Porque o que essa pessoa fez por nós é maior do que tudo isso. Agora, é fácil eu me apropriar disso e viver isso com os outros da melhor forma possível? Não. A gente ainda briga, a gente ainda treta, a gente ainda se discorda de um monte de coisa, e até esse ponto, por exemplo, é interessante. É totalmente normal discordar, a não ser em coisas mais fundamentais. O problema é o que é fundamental e o que não é. Dentro das igrejas deve haver todo o espaço. Eu acho que foi Santo Agostinho que resumiu isso da melhor forma possível, né? Nas coisas essenciais, unidade. No que não é essencial, diversidade. E em todas as coisas, caridade, amor. Se a gente conseguisse viver isso, a sociedade era outra, a igreja era outra. Só que aí a gente volta a um ponto muito legal também da narrativa bíblica, que é a história da queda e do pecado que nos tornou centrados em nós mesmos, egoístas, vaidosos, agressivos, orgulhosos. E eu sou assim, o Valderedo é assim, todo mundo que está ouvindo é assim, ainda que de maneiras diferentes. Existem pessoas que têm um temperamento calmo, mas têm um coração cheio de ódio. Tem outra pessoa que é mais agressiva no seu temperamento, mas tem o coração cheio de amor. Nada é muito simples nas esferas psicológicas, que tem que ver com a nossa criação, com a nossa família, com a nossa cultura, com a nossa sociedade, com a nossa igreja. E esse é o dilema um pouco assim da existência humana, né? E como é bonito existir, como é bom existir, como é difícil também existir, porque daqui a pouco a gente tem um monte de medo, a gente tem um monte de preconceito, a gente tem um monte de orgulho, a gente tem um monte de vaidade, a gente não fala a mesma língua, mesmo que a gente fale português, e a gente precisa aprender com Cristo a amar, perdoar, ser fiel, abandonar o mal. E esse não é um caminho fácil, mas é um caminho muito legal, Valderedo. Pastor, fantástico. Eu fico aqui ouvindo, né, vendo as suas colocações, tudo aquilo que você vem falando, algo assim simplesmente extraordinário. Fantástico, fantástico mesmo. Enfim, eu acho que aqueles que estão aqui também conosco, acompanhando, como eu digo, a audiência ela permanece firme,
ela permanece fiel. É o pessoal aqui que está acompanhando e gostando demais. A Sandra Martins está dizendo aqui verdade, ReliTube está mandando salve. Então, assim, há um pessoal aqui que está nos acompanhando. E você que, assim, está fascinado pela abordagem, a apresentação, né? Que está vendo um ser humano, eu pedi até pro o pastor me mandar as referências, né? Um pouco do currículo dele, né? Pecador, miserável, né? Enfim, isso é um detalhe interessante, pastor, lendo as Confissões de Agostinho, né? Existem algumas literaturas que elas são meio que obrigatórias para a gente, não que sejam não sejam prazerosas de ler, algumas, quando você vai para Kant, dá um pouco de dor de cabeça e sono, mas quando você está lendo ali as Confissões de Agostinho, né, é interessante, eu acho fantástico como Agostinho fala, tudo aquilo que ele diz. É um personagem controverso, muitos batem, o cara que viveu nos prostíbulos e, né, vivia ali bebendo da 1 a 51 e passando rodo nas mulheres, não queria saber, todo mundo caía na rede de Agostinho e tal. E depois vem fazer voto de castidade, não sei o quê, mas é assim que Deus trabalha, né, pastor? Ele pega há um texto na Bíblia, no qual diz que Deus pega as coisas que não são para envergonhar as que são, né? As desprezíveis, para, de certa maneira, confrontar aquelas que, enfim, têm um certo prestígio. Mas eu acho que essa nossa conversa, ela está sendo muito fundamental para alguma pessoa que esteja nos ouvindo, nos assistindo, né, e que venha assistir mais na frente, que de alguma maneira ela encontre respostas, né? Aqui nós temos uma conversa bastante franca, uma conversa bastante objetiva, onde ela tem como fundamento o esclarecimento. Eu sempre digo muito isso aos meus alunos, quando eu vou dar uma palestra, alguma coisa, eu sempre digo, eu não estou dando palestra motivacional, né? Motivacional é chegar aqui e dizer, olha, vai dar tudo certo, tudo ok, tudo maravilha e tal. Às vezes a gente vive meio isso, né, pastor? Dentro das igrejas, a gente vive um emocionalismo exacerbado, não que Deus não seja um Deus emotivo, claro que é, veja, a figura Deus, Jesus, chora quando vê o seu grande amigo Lázaro ali, dormindo, né? Porque o próprio Jesus diz, Lázaro dorme. Jesus sabia que ia ressuscitá-lo, que podia ressuscitá-lo, mas ainda assim Jesus chorou, mostrando sentimento, lamento. Então, pastor, eu queria, a minha pergunta é dentro desse sentido aí, né? Às vezes passa uma falsa impressão, né, daquilo que Deus e que a Bíblia, que Jesus quer ensinar, ao mostrar que o cristianismo é um mar de rosas, ou venha para cá, seus problemas estão resolvidos. Tem muito pastor meio Ciro Gomes, né? Seu nome está no SPC, vem aqui que a gente resolve. Tem muito oba-oba, pastor, hoje dentro das igrejas? Olha, acho que também tem a ver essa pergunta um pouco com o que alguém estava comentando antes, que a descentralização promovida pela reforma protestante, através do livre exame, etc., conduziu a uma fragmentação histórica do protestantismo. Então você não tem uma igreja protestante rivalizando com Roma, mas você tem milhares. Isso inclusive é usado na apologética católica para dizer que o catolicismo é a única verdadeira igreja, as demais todas são seitas, né? Isso é bastante interessante, especialmente porque são os evangélicos os mais agressivos nessa ideia do sectarismo, que não pode ser seita, e em tese todos eles são sectários, né? Mas essas são discussões bastante amplas, né? E, na verdade, Rodrigo, o que acontece é o seguinte, como que você impede as pessoas de falar o que as outras querem ouvir e se beneficiar disso? Imagine que, por exemplo, todas as pessoas elas gostam de ouvir aquilo que lhes agrada, e quando elas ouvem aquilo que lhes agrada, elas têm a tendência de
concordar e compartilhar e financiar e tudo mais, beleza? Então, o que acontece? Você teria dois caminhos. Você ir lá dizer para as pessoas que elas estão erradas, que elas são ruins, que elas precisam mudar, e que senão elas vão para o inferno, não sei o quê. Ou você pode ir lá dizer, olha, aqui é milagre, é bênção, você quer carro, Deus vai dar carro, você quer cura, Deus vai dar cura, e acabou. Como que você impede algumas pessoas de explorar o lado fácil? Você não impede, você tem que matar todo mundo. O cara pregou o caminho largo, você dá um tiro nele, é o único jeito, não tem outro caminho, entendeu? Isso é natural, assim, as pessoas elas fazem essas coisas porque elas são beneficiadas com essas coisas. Então, por exemplo, quando você vai e você consegue alcançar uma grande quantidade de pessoas, com um discurso do tipo assim, me dê R$1.000 que você vai ganhar 10 mil, e você encontra 1 bilhão de pessoas para te dar esse dinheiro, você tem bilhões de reais. E quando a pessoa não receber 10 vezes a mais, você vai dizer, você não teve fé, acabou. É o golpe perfeito. Inclusive, se Deus não existir, essas pessoas estão corretíssimas. O problema é que se Deus existir, elas estão lascadas. E esse é um pouco do a aposta de Pascal, né? Exatamente. Se você perder, você vai perder tudo. Entendeu? E no final também, se você ganhar, você não vai ganhar nada, então você vai morrer, né? Então, o que acontece? As questões relativas à vida e à morte, as questões relativas à liberdade ou à predestinação, as questões relativas à vida futura ou à não vida futura, elas estão no âmago, realmente, dessa trama da vida humana, né? E eu queria, inclusive, como você estava falando, evocar uma dica de leitura para o pessoal aí fora da Bíblia, que é esse livrinho aqui, da Dorothy Sayers, que é A Mente do Criador. Essa mulher, ela conta um pouco da jornada dela, como que ela escreve livros, como que ela dá vida a personagens, e como que é difícil você não matar o personagem se você quiser mudar a vida dele. Dou um exemplo. Você quer construir a existência de um personagem que é um bêbado. Se no final da sua história do personagem ele se converter, for para a igreja e parar de beber, você matou o personagem. Você já não tem mais um bêbado, não é verdade? Então, para você dar vida a um personagem, você fica escravo dele. Você quer um personagem bêbado? Esse cara vai beber, não importa o que você faça. Isso é uma coisa muito interessante. Ocorre que Deus, ele é um criador maior do que a gente. Ele é capaz de criar a gente como esses seres transitórios. E um dia o Ezequiel Gomes era um ateu, moleque, imbecil, blasfemo, roqueiro, cabeludo. E no fim da história, Valderedo, Deus transforma e se torna um careca pastor pregando a Bíblia aí para as pessoas, né? Claro, esse é um exemplo de uma transformação. Agostinho é um outro exemplo de transformação. Saulo de Tarso é um exemplo de transformação. Moisés é um exemplo de transformação. Valderedo é um exemplo de transformação, mesmo que cada um num nível, cada um num sentido, cada um com a sua história particular. E é bonito a gente refletir sobre a capacidade de Deus em dar vida a seres livres. Claro, a nossa liberdade ela é limitada, mas ela é real. E através da liberdade, a gente contextualiza todo o mal e todo o bem que a gente pode viver. E a gente pode livremente escolher fazer o mal ou fazer o bem, pelo menos em certa medida. E eu acho que o cristianismo e que a Bíblia nos chamam para uma visão responsável do uso dessa liberdade. Ela nos alerta que se você usar para o mal, o que vai vir é dilúvio, desgraça, morte, sofrimento, dor, perdição e tudo mais. Mas se você usar a sua liberdade para o bem, o que vai vir é uma história de superação, transformação, milagre, salvação, amor. Isso não quer dizer que quem está no caminho do bem vai dar tudo certo e quem está no caminho do mal vai dar tudo errado. Você tem que voltar à história de Jó e, acima de tudo, à história de Cristo. Aquele que faz tudo certo, na vida dele vai dar tudo errado, mas no fim vai dar tudo certo. Porque a dinâmica da relação entre Deus e o tempo e a nossa existência transitória, elas indicam uma coisa muito importante, Valderedo.
quando nós tivermos 80 anos e nós dermos o nosso último suspiro, se a gente durar até lá, a gente vai ver quão rápido foi, cara. E quando a gente perceber quão rápido foi, a gente não vai ter tempo de pedir mais, porque vai acabar a consciência, a lembrança, tanto do positivo quanto do negativo. E a nossa única esperança é que depois disso, aquele que nos chamou no ventre da nossa mãe volte a nos chamar de novo. E quando ele nos chamar de novo e a gente ressuscitar, eu espero que cada um de nós a gente possa receber um novo corpo, que agora não adoece, não envelhece, não morre, mas acima de tudo, uma nova forma de viver, onde a gente vai realmente se amar de forma perfeita e de forma eterna. Aqui é só uma escolinha para a gente chegar lá, claro. Essa também é uma visão criticada, porque existe um pouco dessa ideia de que a religião pinta uma fantasia futura para vender que você se conforme com as dificuldades presentes. Mas não é exatamente isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: sem uma perspectiva da ressurreição, a vida não faz sentido, porque a vida que morre não faz sentido. Por que Deus me deu consciência, alegria, prazer e tantas coisas boas para no final tudo virar nada, que é o que acontece na morte, né? Vamos pensar assim. Para que faça sentido, tem que ter algo além. E esse algo além está conectado àquele que me deu vida e que tornará a me dar a vida depois de eu morrer. E por isso a mensagem da morte e ressurreição de Jesus é a mensagem central da Bíblia. A mensagem central da Bíblia não é sobre tantas coisas interessantes que a Bíblia traz, mas é sobre a pessoa que morreu e venceu a morte. E porque ela morreu e venceu a morte, eu posso morrer e vencer a morte junto com ele. Ótimo, pastor. Perfeito. Muito perfeito. Aí vemos a mensagem, né, da Bíblia, que vai além de mera exegese ou hermenêutica, uma coisa que é mais, digamos assim, acessível a todos, né? Dialoga com todo mundo, não é só com acadêmicos que entende os contextos, blá, blá, blá. É com todo mundo. Você tem medo da morte? Não tenha. Você tem pecado? Cristo morreu por você. Existe perspectiva? Existe, porque o Senhor que um dia morreu por você está vindo para sempre. Isso é muito bonito, né? E qualquer um pode entender, o mais simples, o mais erudito, e todo mundo precisa dessa mensagem. No final, não é simplesmente um livro, é realmente um chamado. Muito bem, pastor. Colocar aqui os últimos pontos para eu poder fazer a pergunta final. Eu prometo que essa pergunta ela é muito objetiva, uma frase só, uma questão muito simples, que eu acredito que eu já peguei pesado demais, mas o pastor brilhantemente respondeu. Então, a última pergunta ela vai ser muito simples, tá? Muito objetiva, uma só frase. Mas antes aqui, só registrar a presença dos nossos amigos aqui, o RC7 Music, diz boa noite, saudações ao pastor Ezequiel Gomes. A Sandra está dizendo glória a Deus. A Kátia está dizendo boa noite. Mandando uma salva de palmas aqui. O professor Adailton também. A Sandra e a Vanessa também está dizendo aqui amém. Acredito para as palavras do pastor Ezequiel. Pastor, então já aí 1h30 de live que passou assim de uma forma muito prazerosa, muito satisfatória. E eu gostaria de fazer a última pergunta, já deixar para que o pastor faça as suas considerações finais, certo? E a pergunta é muito simples, pastor. Para nós da filosofia, há uma questão central que a gente sempre gosta de trabalhar, e eu sempre termino todas as minhas lives, todas as minhas entrevistas, né, com essa pergunta. Para o pastor Ezequiel Gomes, qual é o sentido da vida? Eu disse que seria fácil. Imagina, né? O que é o ser? Para mim, o sentido da vida é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Esse, ao mesmo tempo, é o sentido, é o desafio, é o que a gente mal consegue fazer,
E por isso a gente tem que reordenar o nosso coração para se amar no outro, e amando a si mesmo e ao outro, a gente realmente ama a Deus. Esse é o desafio, esse é o chamado, e esse também é o paraíso que nos aguarda. Ok. Pastor, muito obrigado. Eu quero que o pastor já se comprometa ao vivo de vir mais vezes aqui, certo? Para a gente poder trabalhar um pouco mais outras questões, aprofundar alguns textos na Bíblia, alguns detalhes, né? A Bíblia nós colocamos em foco, porém nós falamos hoje bastante dos impactos dela na vida das pessoas, né? Muito daquilo que vai além do estudo teológico desse livro. Então eu agradeço, pastor, mais uma vez, e que Deus possa nos abençoar. Pois não, pastor? Amém. Conte comigo, a gente está à disposição aí para voltar de vez em quando e bater um papo legal de novo. Ok, pastor, obrigado e um abraço. Pois é, meus queridos, aqui nós chegamos ao fim de mais uma live, de mais um momento aqui no nosso canal Paposofia. Eu agradeço aqui mais uma vez ao pastor Ezequiel Gomes, teólogo, mestre em teologia, escritor, vários livros, né, aí publicados. Vocês podem encontrar o pastor, se você quer aprofundar um pouco mais aí, conhecer um pouco mais a figura do Ezequiel Gomes, lá no canal Vem Senhor Jesus, tá ok? Nós vamos colocar depois na descrição aqui do nosso vídeo, quando a nossa live subir, né? E nós colocaremos lá, bem como também a possibilidade que você tem de ter acesso ao livro, o último livro dele, sobre 2 Pedro, e também como você pode contribuir. Lembrando que o pastor, ele é um escritor, né? Ele trabalha aí com a colaboração daqueles que de alguma maneira se sentem no desejo e na possibilidade de poder contribuir para que conteúdos bastante enriquecedores como esses, para que conversas como essas, ideias, pensamentos e reflexões como essas que vocês viram por parte do pastor, elas possam se tornar um material que vocês vão poder usufruir lá na frente, né? No mais, eu gostaria de agradecer sua audiência, peço para que você se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, quero agradecer e registrar, passamos agora de mais de 600 inscritos no nosso canal, então eu agradeço demais a vocês, e também lembrando que nós iremos ter um curso gratuito, certo? Sobre um curso básico sobre autoconhecimento, a relevância do autoconhecimento para os nossos dias, começa na próxima quarta-feira, dia 8, será 8, 9 e 10, você precisa, no caso, fazer a sua inscrição no formulário, tá? Vai também estar na descrição aqui do vídeo, ok? As vagas estão mínimas, talvez já até tenha aí 1 ou 2 vagas, mas corra, porque ainda dá tempo você garantir. No mais, um forte abraço para você e espero você na próxima live que nós vamos ter aqui, até porque, como diria o filósofo Aristóteles, por natureza o homem aspira pelo saber. Forte abraço e até a próxima.